Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Aquele que é fiel, aquele que sempre nos mantém, aonde seja qual for a adversidade, nós estamos sempre bem dispostos. A palavra diz que, se for da permissão do Senhor, melhor ser prejudicado ao que prejudicar alguém. Porque existe o grande mandamento. E qual é o grande mandamento? Em relação ao Senhor, em relação a vertical, em relação àquele que é do alto, amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, aonde todo aquele que coloca outro fundamento está rejeitando aquele do qual a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Mas a palavra diz também que o mundo jaz no maligno. O mundo está a dormir. A palavra diz: desperta tu que dormes. Não tem o dia 12 horas. Andai na luz do dia, antes que lhe sobrevenha as densas trevas. Aonde a palavra diz que muitos estão mergulhados em densas trevas, estão na ignorância, estão na inconstância, e não se alcança aquele que podia o justificar. A sua misericórdia dura para sempre, a sua infinita bondade e misericórdia para aqueles que se arrependem, mas para aqueles também que seguem amotinados, a sua ira paira sobre aqueles que trocam fundamento, daqueles que, assim como não se cumpre o primeiro grande mandamento em relação ao Criador, aquele que rejeita o unigênito, aquele que diz: este é meu filho, quem me regozijo, fazei tudo o que ele disser, assim também não se cumpre o segundo grande mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Porque aquele que não tem zelo pela sua própria alma, assim como aquele que é um falso depoente, não ficará impune. E se está influenciando o povo, se está dando um mau testemunho, até mesmo para seus entes que se diz queridos, mas na verdade se não tem zelo nem mesmo para os seus filhos, aonde a palavra diz que o homem de família que coloca sua própria família em apuros, por perseverar sempre rejeitando aquele que podia o justificar, por estar colocando outros fundamentos, por seguirem os corações humanos mentirosos. Maldito o homem que confia no homem, maldito daqueles que estão apartados de estar com o coração segundo o coração de Deus, por rejeitar a ouvir o Espírito de Cristo, porque sem fé é impossível agradar ao Deus Altíssimo, e muitos são podados por conta da incredulidade, por estarem depositando confiança nos meros mortais, impossíveis de os fazer ascender nas regiões celestiais, porque só há um que ascendeu às regiões celestiais, aquele do qual nós anunciamos. Nós sabemos de onde ele veio,
lá do alto, aquele que o Pai o enviou, o ungido, aquele que tudo opera e executa, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, e pela submissão do coração, pela obediência, quando aqui enviado, ele se cumpriu nos mínimos detalhes, e nos torna cumpridores, ainda mesmo que se tropeçamos em algum ponto, segundo a fé, que nos sustém, onde é necessário exercitar as mesmas obras, sendo seus imitadores e perseverando para que seja a vossa fé aperfeiçoada, para adentrar as regiões celestiais. Aqui nem as aflições momentâneas e passageiras, nem se compara com a glória que há de vir, aleluia, daqueles que perseveram dia após dia. Não há nudez, não há fome, não há nada do que não seja possível do que a gente suportar dia após dia, porque Ele é aquele que nos sustém, assim como não há tentação maior do que não venhamos a suportar, porque a palavra diz que Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras nós somos curados, restaurados, somos dia após dia aperfeiçoados segundo a sua força e o seu poder, aonde os seus planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum para aqueles que experimentam a sua perfeita e agradável vontade. Acumulais tesouro aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina. Não permita com que aonde está o seu tesouro está o seu coração, e não permita que seja roubado do vosso coração a verdade, assim como nós temos guardado em nosso coração de carne aquele que nos escreve, não por tinta, mas sim pelo Espírito do soberano, aquele que a palavra diz que a verdade é um escudo e broquel para aqueles que nos depositam a confiança. Sejais firmes e constantes segundo a vossa fé, e jamais seguis aqueles que já são malditos por negarem aquele que nos tornou benditos do Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.